Bom, pessoal, vamos fazer a correção agora da lista 8, identificando quais eram as fórmulas, quais eram os processos necessários para a resolução de cada um dos exercícios. Bom, primeiro exercício da lista, nós tínhamos o seguinte: em uma corrida, um pai tem a metade da energia cinética do filho, que por sua vez tem metade da massa do pai. Aumentando a velocidade em 1 metro por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Os questionamentos indicam qual é a velocidade escalar inicial do pai e do filho. A ideia do exercício é que nós façamos a montagem com base nas informações que ele nos diz aqui no início do enunciado. E, claro, fazendo uma declaração de variáveis. Primeira providência que nós podemos tomar é identificar o que seria a massa do pai e a velocidade do pai. Então, nós vamos especificar essas informações para que nós possamos dar cabo de resolver o exercício. Então, nós vamos chamar a velocidade do pai de VI e a massa do pai de M. E aí, com base nas informações que ele nos dá, nós vamos montar o exercício. Primeira parte, ele diz o seguinte, que um pai tem metade da energia cinética do filho. Então, a energia cinética do pai, K sub índice I, é metade da energia cinética do filho. Essa é a informação que nós temos. E que tem, na verdade, a metade da massa do pai, ou seja, o filho, a massa do filho, é metade da massa do pai, m sobre 2. E aí ele informa o seguinte, que aumentando a velocidade em 1 metro por segundo, o pai passa a ter a mesma energia cinética do filho. Ou seja, se nós aumentarmos a velocidade do pai em 1 metro por segundo, 1,0 metro por segundo, ele vai ter, mais a velocidade dele, inicialmente, ele vai ter a mesma energia cinética do filho. Então, nós temos esse composto aqui de informações que nós faremos usufruto para resolver o exercício. É com base nelas que a estrutura do exercício vai ser montada. E aí, como é que nós vamos fazer isso daí? Então, vamos lá. Primeira coisa que é interessante observar nesse processo é que, para que essa equação seja respeitada, você vai fazer uso dessa informação. Ou seja, em que condições a energia cinética do filho vai ser igual à energia cinética do pai, vai ser igual à energia cinética do filho. É isso que ele está querendo determinar. Essa condição vai ser dada quando você acrescentar 1 metro por segundo nessa velocidade. Então isso indica o seguinte, olha, que a energia cinética do pai é igual a metade da energia cinética do filho, mas isso será igual quando a energia cinética do filho, calculada aqui, m, estiver no contexto de que a velocidade do pai, acrescendo mais 1 metro por segundo, vai tornar com que a energia cinética desse pai seja igual à energia cinética do filho. Ou seja, nessa ideia, o que nós vamos representar? Um acréscimo aqui da velocidade. Ou seja, a velocidade do pai, acrescido de 1 metro por segundo, vai tornar com que essa energia cinética seja igual à do filho. Então, ok, nós vamos mexer aqui e nós vamos fechar a expressão nesse caso. E aí, uma vez que a gente fecha a expressão, nós vamos desenvolvê-la. Então, nesse desenvolvimento, o que é possível observar? Você sabe que energia cinética, por definição, é massa, velocidade aqui no caso do pai sobre 2, igual a tudo isso que nós temos aqui, meio, que multiplica meio, m, e que repete essa expressão que nós temos aqui, v subíndice I mais 1 ao quadrado, e fecha aqui o colchete. Nesse processo, nós podemos cancelar aqui 2 com 2, e essa massa com essa massa aqui. Então, sobra esse 2 que passa aqui multiplicando, ele passa para o lado esquerdo multiplicando. Então, você vai ter 2v subíndice I ao quadrado
E do lado direito, você vai ter essa expressão ao quadrado, que você pode desenvolver com um produto notável. Então, você vai ter o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai retornar VI, mais o quadrado do segundo, que é 1. Você reescreve agora com uma equação, ao jogar o VI quadrado aqui para a esquerda, ao subtrair de 2VI, você vai ter VI quadrado, e assim acontece a mesma coisa com os demais. Ele passa para cá subtraindo, menos 2VI, menos 1 igual a 0. Então você cai numa equação de segundo grau para determinar a velocidade do pai. Então, para que a gente consiga desenvolver, vamos resolver a equação pelo dispositivo de Bhaskara. É o processo que nos convém nesse caso. Então, nessa linha, né, de raciocínio, nós temos o seguinte, que V subíndice I é igual, usando já o dispositivo de Bhaskara, menos B, com menos aqui dá mais, ou menos a raiz quadrada de B quadrado, que é o próprio 2, menos 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes A vezes C, menos com menos dá mais, sobre 2 vezes 1, que é 2. Quando aqui você tem que a velocidade do pai é igual a 2, mais ou menos raiz quadrada de 8 sobre 2. E aí quando você chega aqui, você pode quebrar para duas respostas. Então você sabe o seguinte, que 8 não tem uma raiz exata, mas é possível fatorar. No que você fatora, você produz 2 mais a raiz quadrada de 8 é 2 vezes a raiz de 2 sobre 2, e aqui é a mesma coisa. 2 menos 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Sobre essas expressões você ainda pode refinar mais, porque todas elas são múltiplas de 2. Então você pode gerar uma resposta, velocidade do pai, da forma, né, 1 mais a raiz de 2, aqui tem uma divisão por 2, 1 mais a raiz de 2, como você pode também gerar uma resposta como 1 menos a raiz de 2. A resposta que nos convém é a de cima, porque raiz quadrada de 2 é um valor um pouquinho maior que 1. Não seria conveniente para a gente obter uma velocidade, nesse caso, negativa. Então, a resposta aqui envolve essa velocidade de 1 mais raiz quadrada de 2. Se arredondarmos, né, fazendo de forma aproximada, essa velocidade do pai é de aproximadamente 2,4 metros por segundo, considerando que a raiz quadrada aí de 2 é de 1,4. Então está aqui a velocidade do pai, encontramos ela. Agora ele quer que a gente calcule aí no item B a velocidade do filho. E aí nós vamos usar a informação que nós temos, que a massa do pai é o dobro da massa do filho, né? Nós tínhamos isso. Então resolvemos o item A, né? O item A é esse. E agora nós vamos para o item B. No item B, a massa do pai é o dobro da massa do filho. Nós temos isso. E as informações que eles nos pedem é que, como eu já tenho a massa do pai, nós vamos calcular em função disso a massa do filho. Então, nós temos que, né, a velocidade do filho é o dobro da velocidade do pai. E como que a gente vai chegar a essa conclusão? Vou pegar um outro pincel aqui. Que é o seguinte, ó, nós sabemos que a energia cinética do pai é a metade da energia cinética do filho. Isso nós sabíamos, lá do enunciado. Então, para que a gente chegue a essa conclusão, que eu comentei agora há pouco, é necessário de novo desenvolver esse braço da expressão. Então daqui nós temos, né, mv ao quadrado sobre 2, e aqui nós temos, ó, a metade, ok? E aqui nós temos o que? Ó, a massa, no caso do filho, com a velocidade do filho. Só que isso aqui está escrito ao quadrado. E claro, né, nessa expressão, o que nós podemos fazer usufruto? Nós podemos imaginar agora o seguinte, que eu tenho como escrever essa expressão em termos de uma única forma
de cálculo. Como é que a gente chega a esse caso? Bom, eu sei que a massa do pai é 2 vezes a massa do filho, então eu venho e substituo aqui, olha, M vai ficar 2 vezes a massa do filho, M filho, de VI ao quadrado, isso sobre 2. E aqui eu repito todo o processo, 1 sobre 2, massa do filho, velocidade do filho ao quadrado. Como as massas aqui, ó, dos filhos podem ser canceladas, já que é o mesmo, aqui eu tenho que eu posso também trabalhar com essa expressão. Na verdade está faltando só um pedacinho aqui do cálculo. Eu estou calculando a metade da energia cinética. Então, se é a metade da energia cinética, está faltando aqui, ó, eu multiplicar tudo isso daqui, né, por meio. Por que eu esqueci de fazer isso? Porque, por definição, energia cinética, mv² sobre 2. Eu estava colocando apenas a metade da energia cinética. A metade dessa expressão. Quer dizer, a metade dessa expressão é a metade da metade, que é a expressão de energia cinética. Está aqui. Então, nesse processo, o que eu faço? Eu tenho o seguinte, que aqui eu vou cancelar esse 2 com esse 2. Então, eu tenho 2, esse 2 daqui multiplicado por 2, que dá 4. Nesse processo, eu tenho que 4VI ao quadrado é igual a V ao quadrado. Velocidade, então aqui eu não escrevo como V ao quadrado do filho. Daqui eu tenho que eu tiro a raiz quadrada, então a velocidade do filho. Por que eu tiro a raiz quadrada? Esse 2 é uma potência, vai virar uma raiz. O que vira a raiz quadrada vai virar a raiz quadrada de 4 vezes VI ao quadrado. E aí, finalmente, nós chegamos à conclusão de que a velocidade do filho é, na verdade, como eu comentei, o dobro da velocidade do pai. A velocidade do filho é o dobro da velocidade do pai. Como nós já sabíamos a velocidade do pai, lá na primeira parte do problema, que havia dado 2,4 metros por segundo aproximadamente, então a velocidade do filho é da ordem, vamos colocar aí, de 4,8 metros por segundo. E isso resolve para nós o primeiro exercício da nossa lista, que envolve aí substituições em termos de informações do enunciado. É isso. Então vamos agora para o próximo exercício, exercício 2. Que diz para a gente o seguinte, né? A única força que age sobre um bloco de 2 kg que está se movendo em um plano XY tem um módulo de força de 5 newtons. Inicialmente o bloco tem uma velocidade de 4 metros por segundo, no sentido positivo do eixo X. Em um instante posterior, a velocidade passa a ser 6 metros por segundo, no sentido positivo do eixo Y. O que ele quer saber é qual é o trabalho realizado sobre o bloco pela força de 5 newtons nesse intervalo de tempo. A ideia desse exercício aqui é relacionar 2 conceitos que nós já conhecemos. Um é o conceito de trabalho e o outro de energia cinética. Por que eu estou mencionando isso? Mais uma vez, ele pergunta sobre trabalho. Então, trabalho, work, trabalho. E por que eu estou mencionando energia cinética? Porque no problema nós temos a associação da massa do bloco com uma mudança de velocidade. Nós sabemos que a conexão entre trabalho e energia cinética pode ser dada pelo teorema trabalho-energia cinética. Teorema trabalho, vamos reescrevê-lo aqui, trabalho-energia cinética. Nós utilizaremos mais de uma vez nessa lista e que ele indica que o trabalho é compreendido como a variação é compreendido como a variação da energia cinética. Essa que é a ideia. E aí, como é que nós podemos resolver o problema sobre a luz desse teorema? Ele quer trabalho, então eu repito
a minha incógnita e escrevo a variação de energia cinética, que está associada à massa, aqui sobre 2, com uma mudança de velocidade. Então, uma velocidade final ao quadrado e uma velocidade inicial ao quadrado. Por que eu estou reescrevendo dessa forma? Nada mais estou fazendo que calculando a energia cinética final menos energia cinética inicial. E isso é dado em função do enunciado, porque ele diz que esse bloco ele muda de velocidade de 4 para 6 metros por segundo. Percebe que nesse exemplo eu não preciso das orientações das velocidades, eu só quero saber qual é a mudança, né, que ocorreu no processo. Então daqui o que eu faço é substituir os dados, né? Então, fazendo essa substituição, nós temos o seguinte, olha, que W é igual a massa sobre 2, no caso a massa é dada, a massa é de 2, né? 2 quilos, então 2 sobre 2, e aí a velocidade mudando, de 4 para 6, então 6 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então, fazendo todas as contas aqui, W, seja o trabalho, cancelando aqui 2 e 2, 6 ao quadrado 36, menos 4 ao quadrado 16 dá 20, e não se esqueça da unidade, 20 joules. Então, isso daqui resolve para nós o exercício 2, apenas usando o teorema energia cinética trabalho. E essa aqui é a ideia. Ok? Então vamos lá, vamos para o próximo exercício, exercício 3. O exercício 3 ele diz assim: uma força de 12 newtons com orientação fixa realiza trabalho sobre uma partícula que sofre um deslocamento D, dado vetorialmente. A pergunta é qual é o ângulo entre o vetor de força, entre a força e o deslocamento, se a variação da energia cinética da partícula é 30 joules e menos 30 joules. Mais uma vez o problema fala de forma indireta do teorema energia cinética trabalho. Por quê? Ele nos dá a informação de trabalho em duas condições, de forma em que isso aparece para nós como o quê? Aqui no final do texto ele menciona variação de energia cinética. A variação de energia cinética nada mais é que o trabalho. Mas o link que essa equação vai agora ser utilizada tem a ver com a informação da pergunta, que ele quer saber o ângulo para dois valores de energia cinética distintos. E aí nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos da informação quanto à definição de trabalho, em termos de uma ação de uma força associada a um deslocamento e ao ângulo, nós definimos isso, e sobre a representação vetorial, que envolve qual é o valor da distância D que a gente quer buscar. Então, o que nós temos aqui, olha, que o trabalho pode ser escrito como sendo o quê? Como sendo a força que é dada, que é 12 newtons, vezes o deslocamento. Esse deslocamento D, ele dá para a gente em termos vetoriais. Escrevendo essa relação como 2, seja 2 metros em relação ao vetor diretor I, menos 4 metros em relação ao vetor diretor J, mais 3 metros em relação ao vetor diretor K. Como é que eu mensuro, né, esse D, que é a distância em módulo, como a expressão de trabalho nos requer? Então a ideia é lembrar da geometria básica. Imagina que você tem aqui um eixo cartesiano, né, sobre esse eixo cartesiano de coordenadas x, y, você tem dois pontos, um ponto A e um ponto B, digamos. A coordenada x de ponto A está aqui, eu vou chamar de AX, e a coordenada y está aqui, AY. A coordenada B você tem B subíndice x, e a coordenada y você tem que B subíndice y. A distância entre esses dois pontos pode ser conferida aqui, através dessa reta.
E projetando essa distância, nós temos, na verdade, o que? A construção de um triângulo retângulo, que você enxerga aqui, nessa região que eu estou circulando. Por Pitágoras, a gente sabe que essa distância entre A e B, que eu vou chamar de D aqui, ao quadrado, é escrito como sendo o quê? Como a razão da distância BX menos AX, mais a razão da distância BY menos AY. Ou seja, em outro caso, para calcular esse D em termos modular, eu vou ter que me acostumar a trabalhar com essa expressão, claro, considerando a distância em termos da origem, que é o referencial que nós temos aqui. Então, nesse contexto, o D que eu quero, D quadrado, é na verdade quem? 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, vamos colocar aqui, mais 3 ao quadrado. Então, nós fazemos as contas aqui, 4 mais 16 dá 20, 20 mais 9 dá 29. Daí, o que eu preciso? Eu preciso extrair a raiz quadrada de 29. Então, se eu extraio, aí a gente usa uma calculadora aqui, raiz quadrada de 29 dá aproximadamente 5,39. Então, D aqui vai virar a raiz quadrada de 29, que vai nos conduzir a um valor aproximado aí de 5,39 metros. Essa é a distância. Então, essa informação eu vou escrever aqui, junto com a força que nós já tínhamos, e aqui eu vou ter a minha incógnita, que é o ângulo cosseno de φ que eu quero determinar. Aqui eu agora estabeleço o link com o teorema trabalho de energia cinética. Por quê? Porque lá no teorema ele diz que esse trabalho é escrito como uma variação de energia cinética. E essa variação ele pede para calcular em dois casos. No item A, quando ela vale 30 joules, e no item B, quando é dado menos 30 joules. Então eu venho aqui, com esse teorema, eu posso escrever que isso no item A é igual a 30. E agora eu vou calcular em função disso o ângulo. É isso que eu preciso. Ok? Então vamos lá, vamos resolver. Então o processo aqui indica o seguinte, que se eu isolo o cosseno de φ, ele vai ser igual a 30 no item A, dividido por 12 vezes 5,39. Ou seja, o φ que eu quero é o arco, ou cosseno menos 1, como na notação que normalmente a calculadora utiliza, da razão, né, de 30 por 12 vezes 5,39. Então, usando uma calculadora científica, você vai chegar num valor aproximado aí de 62,3 graus. Isso que responde o item A. No item B, você faz exatamente a mesma conta. Você vai escrever φ como sendo o arco, né, ou cosseno menos 1, de menos 30 por 12 vezes 5,39. E aí quando você fizer essas contas, você vai chegar aí num valor aproximado para φ de cerca de 118 graus, né? 118 graus. Essa que é a resposta aí do item B, e isso aí finaliza para nós esse exercício, certo? É assim que deveria ter sido feito para ocorrer um sucesso. Ok, então vamos lá, vamos para o próximo exercício da lista, exercício 4. No exercício 4, ele diz o seguinte, que uma equipe de salvamento retira um turista ferido do fundo de uma caverna com o auxílio de um cabo, que é ligado ao motor. O resgate é realizado em 3 etapas, cada uma envolvendo uma distância vertical de 10 metros. Então, ele quer aí, no item A, o cálculo do
da seguinte situação: o turista que estava inicialmente em repouso é acelerado até uma velocidade de 5 metros por segundo. No item B, ele é içado a uma velocidade constante, 5 metros por segundo. E no item C, finalmente, é desacelerado até o repouso. Ele quer saber o trabalho realizado em cada etapa sobre o turista que tem massa de 80 kg. A ideia desse exercício aí, mais uma vez, é usar o teorema energia cinética trabalho. E aí, o trabalho em específico, né, ele vai ficar escrito em termos das etapas, né, ou estágios, como queira, né? Então, I igual a 1, 2 e 3 referem-se aí aos estágios que ele menciona no processo. E aí, os estágios envolvidos no processo identificam qual é o padrão, qual é o sabor da energia cinética em cada um dos processos, no item A, no item B, no item C. Sempre levando em consideração que, como é um processo em que existe um trabalho aplicado do cabo sobre o turista e um trabalho devido à ação da força gravitacional, esse cálculo ele evidencia que a energia cinética tem um determinado padrão em cada etapa, né, desse resgate. Essa é a ideia. Então, em todos os casos, o que nós temos é que existe uma ação de um trabalho, né, um trabalho aplicado sobre o turista e um trabalho devido a quem? A ação da força da gravidade. Então, daqui, o que a gente observa em cada um dos processos é que o nosso W ele é escrito como W menos WG. E isso, em cada etapa, tem uma representação envolvendo energia cinética. No primeiro caso, ele está mencionando aqui, olha, o turista que estava inicialmente em repouso é acelerado até uma velocidade de 5 metros por segundo. Nesse processo, eu tenho m, velocidade do primeiro estágio 1 ao quadrado sobre 2. Bom, o que eu quero, né, o trabalho em cada processo, então no item A o trabalho vai ser igual a WG, escrevendo isso daqui agora passando para a direita, mais, né, mv1 ao quadrado sobre 2. V1 ao quadrado sobre 2. O que eu faço daí? Substituo os dados que eu tenho para a resolução. Então, fazendo isso, aí para o item A, nós temos o seguinte, que trabalho é igual a ação associada ao deslocamento, então daí a força-peso é mg vezes d, mais mv1 ao quadrado sobre 2. E aí, substituímos as expressões pelas informações que o enunciado nos dá. Então, para o primeiro caso aqui do item A, você tem a massa do turista, que é 80, a gravidade, que é 9,8, a distância vertical que ele percorre é de 15 metros, mais uma vez a massa, a velocidade que ele informa para a gente aqui é de 5 metros por segundo, então isso aqui é ao quadrado, e divide por 2. Então, fazendo todos os cálculos, né, o trabalho aqui é da ordem de 8.840 joules. 8.840 joules. Isso aqui é o que retorna para nós a resposta no item A. É isso. E a mesma sistemática nós utilizaremos para os outros itens, para o item B e para o item C. É isso. Então está aqui o item A. Vamos para o item B. Mesma história, W menos WG. Nessa condição agora, o que ocorre no item B, ele pergunta, olha, ele é içado a velocidade constante de 5 metros por segundo. Então, há um momento em que a energia cinética é positiva, ou seja, onde há remoção da energia gravitacional, ou seja, você remove a energia gravitacional transferindo energia cinética. E no processo subsequente começa uma redução de energia cinética até momentaneamente ela se tornar igual a quanto? A zero. Que é o que acontece, por exemplo, e nós citamos isso na aula, quando você arremessa um objeto, esse objeto atinge uma altura máxima, no momento em que ele atinge essa altura máxima, momentaneamente ele está em repouso, lá naquele momento
a velocidade é nula, a energia cinética é zero. Então, nesse caso, W vai ser igual a WG, e que, por sua vez, vai nos permitir escrever mg vezes d. Então, fazendo todas essas contas, nós temos aqui a massa que é 80, gravidade 9,8, a distância percorrida é de 10. Então, fazendo os cálculos, nós temos aí 7,84 vezes 10 a terceira em joules. Deixa eu só conferir aqui, havia anotado 80 vezes 9,8 vezes 10, é isso mesmo, 7.840, então 7,84 vezes 10 a terceira em joules. É isso daqui. Então, esse aqui é o item B. No item C, a energia cinética ela é positiva num dado momento, nula momentaneamente, e no processo de reversão, no item C, ela vai ser negativa. E isso também evidenciado pelo próprio enunciado. Finalmente, é desacelerado, ou seja, tem uma redução aí de velocidade, então a energia cinética torna-se negativa. Então, nesse caso aí, você vai ter W menos WG, e aí menos a energia cinética, esse processo. Então, que é o processo lá do estágio 3. Então, W vai ser igual a WG, é menos M, velocidade no terceiro estágio ao quadrado, sobre 2. Então, daí você vai ter, no item C, W igual a massa, gravidade, distância menos a massa, velocidade 3 ao quadrado, sobre 2. Modificando todos os dados para você inserir as informações numéricas, você vai chegar aí num resultado de W igual a 6,84 vezes 10 a terceira em joules. Isso aí retorna para nós o item C e a resposta aí finalizada do exercício 4. Era isso. Essa que é a ideia. Mais uma vez, centrado de novo no teorema energia cinética trabalho. Vamos lá. Vamos para o próximo exercício, que envolve aí agora uma outra representação. O exercício 5, ele diz o seguinte: um helicóptero levanta verticalmente, por meio de um cabo, uma astronauta de 72 quilos até uma altura de 15 metros acima da superfície do oceano. Então, se nós imaginarmos aqui a superfície do oceano, claro, ele vai içar até uma altura de 15 metros, até o ponto onde está o helicóptero, essa astronauta. Bom, a aceleração do astronauta é g sobre 10, então é conhecido, o A igual a g sobre 10. E ele quer saber em cada item aí qual é o trabalho realizado sob o astronauta pela força do helicóptero, pela força gravitacional, devido à sua energia cinética e devido à sua velocidade. É essa a ideia que ele quer que a gente explore no exercício 5. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o referencial, que é a força devido ao cabo dado no astronauta, ou seja, se você realiza trabalho sobre a ação da força de gravidade, esse trabalho executado ele vai virar, ele vai se transformar o quê? Em energia cinética. O trabalho executado vai virar uma energia cinética. Isso, mais uma vez, devido ao teorema energia cinética do trabalho. Então, você tem uma força devida ao cabo pelo astronauta, devido ao cabo, ou seja, uma F do cabo sobre o astronauta. E você tem a ação devido à força da gravidade. E nesse processo, o que você vai usar como referência? Mais uma vez, a segunda lei de Newton. Então,
a referência que nós temos aqui é utilizar de novo, né, a segunda lei de Newton para que a gente possa, a partir daí, resolver as questões que são evidenciadas. Então, na segunda lei de Newton, que a somatória das forças aí é igual ao produto da massa pela aceleração, nós temos o quê? Que em módulo, essa ação da força é F menos Fg é igual, né, a M vezes A. É isso que ele está mencionando. Então, nessa linha de argumentação, o que a gente tem? Vamos apagar aqui agora. Que a força devida à gravidade é da forma mg, então é menos mg, igual a m vezes a. Então, daí, você tem que F é igual a mg mais ma. Se você quiser colocar o m em evidência, isso aqui é g mais a. E aí, uma informação que ele nos dá no enunciado. A aceleração do astronauta é 1/10, é 10% da velocidade da aceleração da gravidade. Então, aqui a gente escreve que F é igual a m, que multiplica g, e aqui, ó, a informação que ele nos dá. Isso é da forma g sobre 10, ou seja, a aceleração da astronauta é 10% da aceleração da gravidade. Então, daqui, ao juntar as duas expressões, você tem que F é igual a quanto? A M, que multiplica quem? Fazendo no sentido horário, né? 10 vezes 1, 10, mais 1 aqui, 11, 11G sobre 10. Então, essa é a ação da força que nós temos aqui do cabo realizando sobre o astronauta. E aí, com base nessa expressão, é que a gente consegue resolver o exercício, porque todos os questionamentos que ele faz é sobre o trabalho realizado pela força do helicóptero, pela força gravitacional, pela sua energia cinética e por sua velocidade. Então, em cada processo, eu preciso de quem? Da ação dessa força resultante. É o que a gente vai resolver agora. Então, no item A, ele quer que eu calcule o trabalho de exerção da força gravitacional, né? Aliás, uma bela força essa da queda aqui do pincel. Bom, então, a ação devido à força gravitacional, pelo enunciado que nós temos, ó, devido à ação da força, por definição, não é a ação da força pelo deslocamento? Não é isso que o enunciado nos diz? Bom, então a ação dessa força, como é que eu vou evidenciar? Pela força F que nós calculamos. Então, isso aqui é 11 mg sobre 10, que multiplica pelo deslocamento. Daí, o que eu preciso é substituir numericamente os resultados para que a gente consiga chegar na resposta. Então, vamos lá, vamos fazer as substituições. Então, W subíndice F vai ser igual a 11, que multiplica a massa desse astronauta, que é 72, pela gravidade, que é 9,8, dividido por 10, multiplicado pela distância, que é a distância para içar, que é de 15 metros. Então, daqui, fazendo todas as contas, isso aqui eu não cheguei a fazer contas para resultados, 9,8 vezes 15 dividido por 10, então isso aí dá na ordem, colocar em notação científica aqui, de 11,6 ou, né, vamos colocar aqui aproximadamente 1,164 vezes 10 à quarta, isso aqui em joules. Então esse é o trabalho pela força devido ao helicóptero. É isso, né? 1,164. No item B, ele quer saber qual é a ação do trabalho pela força gravitacional, né? Bom, como a ação da força gravitacional é no sentido oposto ao do movimento, e nós determinamos isso até no vetor de construção A, essa ação do trabalho ela é negativa, é devido à ação da força gravitacional. Então é menos F vezes D, está direcionado para baixo. Então daqui eu tenho 11 décimos de M vezes G vezes D, porém, um sinal de menos.
E aí, fazendo todas as substituições que eu fiz aqui no item A, do mesmo modo no item B, nós temos aí aproximadamente menos 1,06 vezes 10. A quarta, deixa eu fazer a conta de novo aqui só para... A massa é 11 vezes 72 vezes 9,8 dividido por 10. 11 vezes 72 vezes m vezes 9,8 dividido por 10. O que eu fiz? 11 vezes 10. Não, é 11 vezes 72. 11 vezes 72 vezes 9,8, estava esquecendo, vezes a distância aqui é 15, sim, e dividido por 10. Então isso aqui vai dar aproximadamente 1, não, é MGD, né? É menos 1,06. Então 11 vezes 72 vezes a gravidade que é 9,8 vezes a distância que é 15 dividido por 10. Isso. Agora sim. Então isso daqui na forma... Ah, sim, agora está claro o que eu tenho que fazer aqui. Eu estou substituindo a ação da força, devido à ação da força gravitacional. Então aqui eu não tenho que calcular o MGD, né? O MGD sobre vezes 11 dividido por 10. Então é só MGD, é a ação da força gravitacional. Então é MG associado a D. Agora sim. E aí recalculando isso daqui, agora está correto. A massa 72 vezes a gravidade que é 9,8 vezes o D que é 15. Aí sim, dá menos 1,06. Se você colocar em notação científica, ok, é isso mesmo. Toma só cuidado, e eu estava cometendo já um equívoco aqui, um erro, que é escrever a ação da força com F que nós determinamos, quando na verdade a ação da força gravitacional. Então se é a ação da força gravitacional, é a força devida ao peso, e a força peso é da forma mg, só mg, sem 11 vezes 10 mg, como nós abrimos aqui. Então está correto, isso dado em joules. Ok, do item B, nós vamos para o item C, que ele pede o seguinte, né? O item C ele quer que eu calcule qual é o trabalho devido à ação da sua energia cinética. Então, se eu vou calcular o trabalho devido à ação da energia cinética, é o teorema energia cinética trabalho, porém aqui o que nós vamos executar é esse trabalho com uma soma de dois trabalhos. Um trabalho devido à ação da força pelo astronauta e a ação da gravidade, WF mais WG. Ou seja, nós vamos usar os dois resultados que nós obtivemos aqui, respectivamente do item A e do item B. Então, substituindo esses valores numéricos, ou seja, o valor de menos 1,0610 a quarta, né, em joules, do exercício 4, item B, exercício 5, item B, com, né, a informação de 1,164 vezes 10 a quarta do item A, nós vamos chegar no valor aproximado aí de 1,1 vezes 10 a terceira em joules. Isso aqui seria a energia cinética, claro, porque como eu estou trabalhando com esse teorema, eu caio mais uma vez nessa informação que nós temos aqui, dados os dois itens que nós calculamos. E no item 5, item D do exercício 5, ele quer que eu calcule a sua velocidade. E aí, se ele quer que eu calcule a velocidade, essa velocidade é em função da energia cinética. Então, para efeito, como é que nós vamos executar aqui? Nós vamos fazer o seguinte, no item D, energia cinética é K igual a mv quadrado sobre 2. Então, aqui o V que nós queremos é, na verdade, 2, fazer aqui tudo detalhado, né? Fica mais fácil, para o processo ficar mais tranquilo de identificar. Então, aqui eu tenho 2 vezes K sobre M igual a V quadrado. Então, o V aqui é, na verdade, a raiz quadrada
de 2K sobre M, ou, se preferir, escrever dessa forma. E aí, para calcular essa expressão, eu vou usar o resultado do item C, que ele quer calcular a velocidade com base em energia cinética. Como nós já temos energia cinética, então eu vou ter aqui duas vezes, né, o valor de K que nós obtivemos, que é 1,1 vezes 10 à terceira, dividido por M, que é a massa do astronauta, que é 72. E vamos extrair daqui a raiz quadrada. Então, nesse processo, velocidade vai ser aproximadamente, aí eu preciso da calculadora mais uma vez, vamos executar aqui, 2 vezes 1,1 ESP3 dividido por 72. Então, você tira esse valor aí, vamos chamar a tecla ANS para essa função, né? Opa, só fiz bobagem aqui, 2 vezes 1,1 ESP3 dividido por 72, deu isso. Então, ANS, raiz quadrada, agora sim, dessa função, dá 5,5 metros por segundo, aproximadamente 5,5, 2, né? 8 metros por segundo. Essa é a velocidade nesse processo. É isso daí. E isso finaliza para nós o exercício 5. Né? Vamos para o exercício 6. No exercício 6, ele fala para nós o seguinte: um helicóptero, né, levanta verticalmente por meio de um cabo. Um astronauta de 70... o mesmo exercício. O elevador tem massa de 4.500 kg e pode transportar uma carga-massa de 1.800 kg. Então, você tem a massa do elevador e a massa da carga. Vamos colocar aqui. A massa do elevador é 4.500 kg e ele pode transportar uma massa em carga de 1.800. É isso que ele nos informa. Bom, se o elevador está subindo com a carga máxima a 3,8 metros por segundo, que potência a força que move o elevador deve desenvolver para manter essa velocidade? Então, esse exercício aqui, ele está relacionando potência com velocidade. E nós aprendemos, nós mostramos inclusive isso, que potência está associada à velocidade através da relação direta com a força empregada. Ou seja, a potência é diretamente proporcional à força que se aplica na velocidade com que o objeto está subindo. Então, nesse caso aí, a potência pode ser escrita como ação da força, e aí nós sabemos pela segunda lei que força é m vezes a, mas eu vou trabalhar com a ação da gravidade. Então, você vai ter m vezes g vezes esse v. A massa do processo é a massa do conjunto, que é a massa do elevador mais a massa da carga. Então, eu tenho que o meu P, que eu quero calcular, é na verdade a soma dessas massas, 4.500 mais 1.800, que está associado à gravidade, que é 9,8, e que está associado, por sua vez, à velocidade com que ele sobe, que é 3,8 metros por segundo. Fazendo todas essas contas, você vai chegar no valor de potência de aproximadamente, na verdade não é aproximado, é um valor exato, de 235, e aí não esqueçam de colocar a unidade, tá? Quilowatts, porque vai dar 235 mil watts. Então, usando aí notação do fator em termos científicos, cadável quilowatt. Essa que é a resposta aí do exercício 6. É isso que nós precisávamos para resolver, ok? Vamos agora para o penúltimo exercício, exercício 7. Que nos diz o seguinte, vamos lá. Ele fala assim, olha, a força a que uma partícula está submetida aponta ao longo de um eixo x, que aponta, né, ao longo de um eixo x, é dado pela expressão F, exercício 7, F igual a F0, que multiplica x sobre x0 menos 1, e fecha colchete. Bom,
Determina o trabalho realizado pela força ao mover a partícula de x igual a zero. Ele quer o trabalho para mover da posição x igual a zero até a posição x igual a 2 vezes x0. Tá? E aí de duas formas, plotando f de x e medindo o trabalho no gráfico. Né? Plotando f de x e medindo o trabalho. Plotar é apenas a representação gráfica do processo. Então, graficamente, nós podemos resolver o exercício da seguinte maneira. Né? E aí, a formulação seria bem simples de você pensar. Então, vamos pensar no eixo cartesiano, né, do tipo x e y. Você tem informação aqui de x em termos da função f, e aí com base nessa função nós vamos executar o cálculo. Então como é que eu teria aqui que representar? Você tem 3 pontos aí que são referenciais. Quando x está na origem, quando x é zero, quando x vale x0 e quando x for o dobro de x0. Então quando x for zero, 0 sobre x0 é 0, menos 1, vezes f0 menos f0. Então, se a gente fizer uma métrica aqui, vamos colocar aqui 4 dedos, vamos colocar que em x igual a 0, o gráfico nosso está aqui, ó, está ali f0. Quando x for exatamente igual a x0, x igual a x0, então isso é 1 menos 1, 0. Então, fazendo a mesma métrica aqui, vamos fazer aqui, né? E fazer o gráfico aqui, então. x0. Quando for x0, a força vale 0. Por quê? Porque vai ficar 1 menos 1, 0. E quando x for igual a 2x0, 2x0 que x0 anula, 2 menos 1, então vai estar valendo o f0. Então, o mesmo valor que eu tenho aqui, eu vou ter para esse f0, porém positivo. Então, vai estar aqui. E aí, se eu observar bem, é possível construir o gráfico dessa função. Né? E o gráfico dessa função é linear, é uma reta passando aqui, ó, passando por esse ponto. Essa é a representação gráfica. Só que ele quer que eu calcule o trabalho, né? Ele não quer só o gráfico, ele quer o trabalho. Mas o trabalho eu sei que é uma associação de força associada a deslocamento. E como é que eu consigo determinar o trabalho nessas circunstâncias? Você tem deslocamento em x e tem a força. E aí a forma de determinar é com base na região que ele gerou. E se você observar bem, são 2 triângulos retângulos, dos quais você pode mensurar a área deles. E aí a ideia é resolver graficamente, em termos dessa informação, usando a área desses 2 triângulos. Então a área de um triângulo qualquer, né? A gente sabe que é base vezes altura sobre 2. Então, a primeira parte do exercício, vamos chamar aqui de W1, né? É o cálculo que evidencia a base desse retângulo, desse triângulo, ou seja, até de x igual a x0, né? De x igual a 0 até x igual a x0. E isso vai ser calculado de que maneira? Olha, a base tem tamanho de 0 a x0, x0, e a altura aqui é dada pelo fator negativo, então é menos f0 sobre 2. Então está aqui. Está aqui o trabalho que eu chamei de 1, W1, que é menos x0 ou menos f0, x0 sobre 2, indo de x igual a 0 até x igual a x0. E se eu quiser calcular agora de x igual a x0 até x igual a 2x0, eu também tenho. Vou chamar aqui de W2. Como é que eu calculo isso daqui? Mesma história. Essa distância aqui de 2x0 a x0 é x0. Então isso aqui é x0 positivo. A altura é f0, ok? Sobre 2. Como ele quer o trabalho por todo o caminho, então o W aí é a soma do W1 mais o W2. E se você somar esse trabalho, como as duas expressões são iguais com sinais opostos, então W aqui é igual a 0. Esse aqui é o trabalho executado nesse caminho. Existe uma outra maneira também de se resolver, que é
calculando a integral ao longo desse caminho, desse trecho. Então, como é que eu calcularia isso em termos de uma integral? Eu posso pensar o seguinte, olha, a integral que eu vou mensurar, ela vai ser calculada do início, que é 0, até o fim, de 2x0. De quem? Da ação da força, em termos de um deslocamento. Então, isso define para nós o que a gente conhece como sendo o quê? Trabalho. Trabalho, tecnicamente, é uma integral da força pelo deslocamento. Ok, mas como é que é o F? Bom, o F a gente conhece. Ele deu para nós a expressão no início. Então, eu venho e substituo aqui. Então, meu trabalho vai ficar escrito como integral de 0 a 2x0 de quem? De F0, que multiplica x sobre x0 menos 1. Isso calculado em dx. Bom, a integral em dx, então o que não for x é uma constante. Então, nesse processo, o F0, você pode jogar aqui para fora, né, da integral, vai ficar W igual a F0, e aí você vai resolver o que está dentro aqui da integral. Então, vou repetir ela, de 0 a 2x0, e calcular x sobre x0 menos 1. Sempre lembrando que a integral é calculada na variável dx. Então, para todos os efeitos, se a nossa conta estiver correta, o trabalho tem que ser exatamente igual ao método gráfico, que é quanto? 0. Então, W vai ser igual a F0, que vai multiplicar. Vamos abrir um colchete aqui para separar. Bom, como eu vou calcular em dx, a integral de x é quanto? É x ao quadrado sobre 2, regra da potência. E repete x0, porque nesse caso ele é uma constante. E a integral de 1, também por regra de integração, vai ser x. Essas duas expressões você vai calcular em que intervalo? De 0 até 2x0. De 0 até 2x0. E aí vamos executar isso agora. Então, para calcular esse intervalo, W, eu repito o nosso F0, está aqui. E aí vou agora substituir os dados que eu tenho. Então, x² aqui, no lugar dele vai ficar 2x0, que ele é, vou fazer passo a passo, né? 2x0 ao quadrado sobre 2, menos x, que é 2x0. Primeira substituição fiz aqui. E depois substituo tudo em x por 0. Como 0 é 0, vai tudo zerar aqui. Então, vai sobrar o lado esquerdo. Então, nesse lado esquerdo, o W vai ser igual a F0, que multiplica 2 ao quadrado, que é 4, por x0 ao quadrado, 4 por 2 dá 2x0, não esquecendo que aqui tem um x0 embaixo. Então, vamos fazer passo a passo também isso aqui, 4x0 ao quadrado por 2x0, menos 2x0. E aí, observe o seguinte, que 4 por 2 é 2, vamos continuar aqui, F0, 4 por 2 é 2, x0 ao quadrado por x0 dá x0, que menos 2x0 vai nos conduzir também ao resultado de trabalho igual a 0. E aí, eu confiro, usando agora uma integral, que o resultado tecnicamente é o mesmo do método gráfico. E isso acaba para a gente resolvendo o exercício 7. É isso daí. Vamos agora para o último exercício da nossa lista, né? Exercício 8. E o exercício 8 nos traz o seguinte, vamos aqui nele. Ele diz assim, ó, um objeto de 2 kg, inicialmente em repouso, né, objeto de massa 2 kg, ele acelera de forma uniforme na horizontal até uma velocidade de 10 metros por segundo, né, no intervalo aí de 3 segundos. É isso que ele menciona. Bom, aí ele quer saber duas coisas. Nesse intervalo de 3 segundos, qual é o trabalho realizado sobre o objeto pela força que o acelera? Então, ele quer saber o trabalho no item A.
E no item B, qual é a potência instantânea? Então, no item B, a potência desenvolvida que acelera no fim do intervalo e no fim da primeira metade do intervalo. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Para resolver esse exercício aqui, nós precisamos trabalhar com a definição na essência. Trabalho é o quê? Força pelo deslocamento, pelo que ele dá no enunciado. Bom, só que a gente sabe que pela segunda lei de Newton, a força é o quê? É a massa da aceleração. E esse D é o deslocamento, né? E aí, esse deslocamento, como ele menciona aqui no enunciado, é uniformemente, é uniforme. Deslocamento uniformemente variado. É o que ele está mencionando aqui. Uniformemente horizontal. Né? Como é que nós podemos fazer essa ação em cima do enunciado que o exercício nos traz? Bom, eu sei que a aceleração ela se relaciona com a velocidade inicial através dessa equação. Nós conhecemos lá do movimento uniforme variado. Como a velocidade inicial é nula, porque o objeto está em repouso, eu tenho que a aceleração ela pode ser escrita em termos da velocidade sobre o tempo. Ou seja, isso vai nos conduzir a um cálculo em que aqui, vamos escrever agora aqui nessa posição, né? Que a nossa aceleração ela pode ser escrita como V sobre T. E que o deslocamento, que ele também nos dá, pode ser escrito como sendo o quê? Como V vezes T sobre 2, usando as equações de movimento uniforme. Nesse processo, então, eu tenho que tempo com tempo é cancelado, e aí, aqui em cima agora, eu reduzo o meu trabalho nada mais que a energia cinética, ou seja, ela é mv² sobre 2. Então, daqui, eu substituo os dados que eu tenho no enunciado, ou seja, a massa é 2, velocidade 10² sobre 2, e aí a gente tem que o resultado é de 100 joules. E isso resolve o item A. É isso que ele está perguntando. No item B, ele quer o quê? A potência associada ao processo. Então, daqui, usando a mesma métrica de raciocínio do exercício 8A, eu tenho o seguinte, olha, potência é a ação da força pela velocidade. E da mesma maneira que a gente trabalhou a força, nós escrevemos com a massa, a aceleração, que por sua vez é V sobre T, vezes V. Então, a potência é mv² sobre T. Usando os mesmos dados que nós temos ali no enunciado, nós chegamos à informação de que a massa é o produto de 2 por 10² dividido por 3. Então, isso aqui vai nos produzir uma dízima, né, periódica, infinita, que é 200 por 3, então vai dar aproximadamente 67 watts. E isso finaliza aí o exercício 8 e, por sua vez, também finaliza a nossa lista. É isso, valeu e até a próxima aula.